Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão dessa semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos a sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas, antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse fato que o Guilherme acabou de ler aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, onde estava o templo, onde os judeus tinham como centro da vida dos judeus, era o centro da religião, o centro da política, o centro social, o centro econômico, tudo girava em torno do templo. E lembrar que os judeus davam uma importância muito grande para o templo. E daí vão falar com Jesus: veja que bonito o templo, cheio de adornos, cheio de belezas. E Jesus fala que esse templo será destruído. Como realmente aconteceu no ano 70 e pouco depois de Cristo, esse templo é destruído. E daí Jesus usa uma linguagem escatológica, começa a falar do fim dos tempos, começa a falar da volta do Salvador, que vai trazer uma vida nova. É claro que isso tudo não foi muito bem compreendido naquele momento pelos discípulos. Mas Lucas, quando vai escrever isso aqui, mais ou menos nessa época em que estão acontecendo esses fatos de destruição do templo, a comunidade está desanimada, as pessoas estão perdendo aquela certeza da volta de Jesus, e Jesus está demorando muito para voltar. Eles não estão entendendo por que isso tudo está assim, que sentido tem essa ressurreição, que sentido tem essa fé, que o templo realmente foi destruído,
a volta não acontece, porque esse desânimo todo, porque essa incerteza toda, e eles estão sendo perseguidos pelos romanos e até os judeus estão expulsando os cristãos que acreditam em Jesus Cristo, estão sendo expulsos das sinagogas. É essa incerteza, é essa situação de frustração, de fraqueza que essa igreja, nesse começo, no tempo em que Lucas escreve isso, essa igreja está passando por essa situação. Então Lucas quer chamar a atenção que Jesus já havia comentado isso, que Jesus já havia falado isso. Hoje nós podemos perceber uma situação mais ou menos semelhante. Por quê? Porque nós temos aí uma igreja enfraquecida, sendo perseguida em muitos lugares. Na Nicarágua, por exemplo, os padres estão sendo expulsos do país, padres estão sendo perseguidos, religiosas estão sendo expulsas do país, tem gente que está desaparecida. Por quê? Porque acreditam, porque querem viver os ensinamentos de Jesus. Isso tudo gera muita incerteza, isso tudo gera muito constrangimento. E a gente ouve muitos lugares por aí as pessoas falando que depois da pandemia as igrejas se esvaziaram. Isso tudo vai demonstrar realmente essa fraqueza que essa comunidade de Lucas estava sentindo. Mas o que é que Jesus fala? Tenham fé, acreditem. Isso tudo vai acontecer, isso tudo precisa acontecer. Isso tudo é uma forma de eliminar a maldade e mostrar o que realmente tem valor. Se a gente acreditar na ressurreição, se a gente acreditar nos ensinamentos de Jesus, esse fim dos tempos que Jesus fala, que no meu entendimento ainda está muito longe para acontecer, mas que ele pode estar acontecendo agora de uma maneira simbólica, quer nos mostrar o quê? Que Deus não nos abandona e que nós, cristãos, é que somos responsáveis por essa boa nova, por essa construção do reino, para mostrar para a humanidade que, apesar de todo o sofrimento, vale a pena acreditar, vale a pena lutar, vale a pena construir um mundo novo, de paz, de justiça, de amor. E que realmente a gente tenha coragem de fazer isso. Pensa um pouquinho aí. O professor Eugênio disse, né, que acredita que não esteja tão próximo. Nós não sabemos, né? E tudo isso que nós não sabemos, nós devemos, como eu disse na reflexão anterior, entregar a Deus. Mas esse olhar nos mostra como lidar com os ciclos. Aquela comunidade estava vivendo algo nesse sentido, semelhante. A humanidade já passou por isso em outros tempos e nós estamos vivenciando agora novamente. E existem muitas coisas que são cíclicas. Nós sabemos quando chegará o fim dos tempos, nós não sabemos, mas nós vivemos períodos semelhantes e nos ensina a lidar com isso. A gente olhar para as estações, nós temos ali ciclos. Temos ciclos de desabrochar, de recolhimento, e que se assemelha ali o inverno ao fim dos tempos, mas surge depois possibilidades, nós precisamos ir aprendendo como lidar isso. E Jesus nos mostra tudo isso através dos seus ensinamentos, como o professor Eugênio disse. E hoje eu trago para ti uma reflexão que está justamente nesse sentido, novamente, de entrega e de perseverança. Porque no final do Evangelho vem justamente dizer sobre a salvação estar nessa perseverança, no confiar em Deus. E muitas vezes nós desistimos diante das tribulações, diante das possibilidades de fim, das dores, das dúvidas.
mas é preciso que a gente persevere. E foi isso que os santos alcançaram, e isso que Jesus deixa bem claro ali, que apesar de tudo que isso ocorre, nenhum cabelo cairá. Mostra, como em outros trechos do Evangelho, que Deus está atento a tudo que acontece. E eu te convido, através dessa música, que chama justamente Paciência, a você colocar tudo aquilo que você tem vivenciado e tem sentido, para que talvez você possa começar a conseguir entender que Deus é quem realmente sabe e que nós devemos entregar a Ele. E talvez você consiga produzir cada vez mais e mais essa virtude que os santos conseguiram em imensa escala, que é a paciência. Me diz algo impossível que Deus não possa fazer, pra você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou pra até dizer que não faz mais diferença viver ou não viver. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. O problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer. Pois as demoras de Deus aumenta mais ainda a nossa fé. Não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor pra mim. Não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor pra mim. E se eu perseverar, sua misericórdia agirá. E se eu perseverar, tua misericórdia agirá. Pois não há outro Deus, pois não há outro, não há. E muitas das nossas dores estão nisso, em não buscar reconhecer realmente quem é o nosso Senhor e entregar a Ele tudo isso. Buscando entregar toda a necessidade de entendimento, de força, de consolo, ou o que for, realmente a Ele que sabe o que é melhor para nós. Vamos orar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a nossa oração final. Sabemos que não estamos sozinhos nessa caminhada da vida. Essa presença constante e amorosa que nos permite enfrentar o mal é a força que vem de Deus, que nos permitirá vencer desânimo, a adversidade e o medo. Ó Pai, que a gente não desanime jamais. Isso nós pedimos por meio do seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se está aqui até agora conosco, te peço para clicar no botão gostei, para aparecer para ainda mais pessoas, no botão em compartilhar, para enviar para mais corações, para que a palavra de Deus chegue até eles, e se inscrever aí no nosso canal para receber notificação quando nós postamos conteúdo. Que nessa semana você possa se entregar ainda mais, buscar um fervor ainda maior na oração, para realmente perseverar e que possamos experimentar um mundo melhor através da nossa oração e, claro, também da nossa ação. Uma ótima semana. Fique com Deus.